Desculpa, Queen Stars, mas esse não é o primeiro trio de drags do Brasil. Bom dia, amores! E aí, tudo jóia com vocês? Eu sou o Penélope Jean. E eu sou Vera Ronzella. Aí, ó, vocês não pediram, gente? Voltei. Vim buscar minha Tupperware na casa dessa demônia. Graças aos os 3 fãs da Vera Ronzella que pediram. Pai, para de mandar mensagem, poxa. Não parava de me encher o saco, sim, gente. Vera voltou. Não, mas aqueles nossos vídeos bombaram, hein? Foram incríveis. Precisamos viajar de novo. Não é só a gente falar mal que bomba. Então hoje vamos meter... Não, tô brincando, gente. Hoje vamos falar sobre o assunto do momento, que é Queen Stars. Brasil. O primeiro reality show de temática drag da HBO Max. Esse reality maravilhoso apresentado por Luísa Sonza e Pabllo Vittar, que tá em primeiro lugar, inclusive, dos mais vistos da HBO Max. Tá joia, tá bom? Arrasou, parabéns. Tá, meu bem. Finalmente público brasileiro dando audiência pra conteúdo brasileiro, É verdade. Né, é porque o drag... Não, tô brincando. Então... E hoje a gente vai falar a nossa opinião sobre o programa. Não vamos dar tantos spoilers assim, mas vai ter um pouquinho, tá? Então já fica aí o alerta spoiler. E vamos falar várias fofocas de bastidores, tá? Ninguém conhece ninguém que tá participando. Eu amei. Então vamos começar. Vamos. E você, gata, já assistiu todos os episódios? Já assisti, fui obrigada pelo pessoal aí que eu acho que eu acho que é amigo que tá no programa. Assim, no montante, eu achei interessante, achei legal. Parabéns, HBO Max, por essa iniciativa. E, gente, HBO Max tá vindo, ó, pra um adentro assim, fazendo muita série, muita produção com temática LGBTQIAP+. GLS. Não, é maravilhoso ter mais uma produção original, Sim, voltada 100% à arte drag. Dessa vez agora focado nas cantoras, né? Exatamente. Porque a gente sabe que no Brasil, gente, o que faz sucesso mesmo é drag cantora. A gente tá aqui lutando, né, gata? Ai, mas acho que tão milionária é só as cantoras, entendeu? A gente tá na labuta, tamo. Mas as drags do momento... Rindo para não chorar. As drags do momento são as drags cantoras, então por que não fazer um reality pra celebrar e descobrir mais um talento? Na verdade, não só um, né? São 3, mas vamos falar um pouco disso mais pra frente. Já, é. E além das 2 apresentadoras, a gente tem como júri o Timbó, que é preparador vocal da Pabllo. Inclusive tem até aquele meme dele com a Pepita, sabe? Ai, é ele. Entregando looks maravilhosos. Ele ele veio babadeiríssimo. Tudo bem que já tem até um hatezinho aí nele na internet, né? Gente, eu tô tão por fora. Porque, mas todo reality tem que ter uma figura polêmica. Tem que ter tem que ter a Michelle Visage, o antagonista. Tem que ter, gente. E aí, no Queen Stars é o Timbó. Enquanto isso, a gente também tem a El, que maravilha, que é o Abravanel. Eu amo o Thiago Abravanel, gente. Sou apaixonadíssima pelo Thiago. E eu acho que ele tem um local muito importante porque ele vem de musical, ele vem de teatro musical. Entende muito, e né? a televisão não deixa de ser um teatro filmado, então ele vai entender toda essa parte cênica junto com a música. E então, ele é um cantor queer, né? Ele levanta a bandeira. Ele levanta a bandeira. Até já se vestiu de Lady Gaga no clipe dele, olha aí também a imagem. E pra fazer a cota hétero, temos Vanessa da Mata. Porque assim, não, pra provar que não são heterofóbicos, exato, colocaram a Vanessa da Mata, né? Maravilhosa. E a Vanessa da Mata a gente tava precisando, porque ela tava num desespero durante a pandemia fazendo umas lives que não dava certo, tadinha. Por que não dava certo? A live travava, dava uma dó. E eu amo Vanessa da Mata, marcou muito minha adolescência. Mas a Vanessa da Mata já era nascida? Nessa época. Banho de chuva. Ridícula! Então já quero começar a falar sobre isso, né? Porque a gente tem ali Pabllo e Luísa como apresentadoras e esse júri de apoio. Mas assim, não sei se você ficou com essa impressão, mas eu achei que a Pabllo... Já vamos começar a criticar, né, gente? Que a gente tá aqui pra isso também. Mas eu achei a Pabllo e a Luísa um pouco mal aproveitadas. Eu acho que a gente vê pouco elas, no geral. Eu também acho elas mal. Ainda a Pabllo ainda se destaca mais. Quando ela aparece, ela dá um jeito de roubar a cena. E eu achei que a Luísa tá ficando muito de escanteio. Assim, tem programa que eu nem lembro de ouvir a voz. Acho que foi até o segundo. Eu nem lembro de ouvir a voz da Luísa. Eu amo Luísa. Eu não. Tipo, ela acaba com o joelho da tia em toda a boate. Mas não sei, não tô Será que ela não tava ali num lugar dela, tipo, não querer chamar tanto a atenção por ela não ser uma queen? Poderia, talvez também não seria a oportunidade de
ter levado ela para um lugar mais drag também? Porque a carreira artística, o que ela faz, né? A Luísa CNPJ e a Luísa CPF, Sim. não deixa de ser uma drag, não deixa de ser ela uma se persona. monta, ela se monta. Então, mas eu acho que ela ainda não sei, pode ser esse é um achado meu. Talvez ela ainda não entendeu o gatilho de como funciona. Do programa, né? Pelo menos nesses 3 primeiros episódios. Sim. Tipo, Aliás, isso também é uma coisa que eu quero falar, porque o programa ele vai crescendo mesmo. Assim, o primeiro episódio eu não gostei muito. é o piloto. É como se fosse um piloto, porque eu achei a edição muito corrida. Eu achei Sim. que eu queria ter visto mais de cada Das queen. queens. Porque começa com 20 queens. Gente, é muita drag, é muita bicha. Aí eu entendo o do motivo do seu corrido, né? Tipo, vamos acelerar que são 20 viadas pra subir no palco. E já corta 5 na primeira. Exato, já tem uma guilhotina aí levando 5. O que eu, ao mesmo tempo, eu entendo, porque são 20. Mas aí eu falo assim, poxa, a gente não teve chance de ver aquela pessoa se preparar ou dar o melhor dela. Ela acaba não dando o melhor, porque foi muito no supetão essa primeira dinâmica. Sim, porque foi dividido em grupos. Eu achei que a ideia deles era mostrar como se fosse um teste, o casting ali pra gente assistir, por isso que são tantas Uma queens. última seleção e foi tipo, Foi gravada. Fusão do Brasil, foi assim comigo também. Ela participou do Fusão do Brasil. E eu fui gente. eliminada assim, no 20 primeiro no episódio, palco e eu é. fui eliminada na... Só que assim, eu acho que isso no fim das contas acabou desperdiçando o talento dessas 5 queens. Exato. Porque elas poderiam vir numa outra temporada, né? Mostrar a melhor delas. Porque foi tão corrido. Gente, pra falar a verdade, eu nem lembro direito do nome de todas. Tem umas que eu nem lembro. Que você fala, fulana tava, Porque foi uma coisa tão corrida. Então, assim, eu fiquei com pena delas por isso. Porque, assim, me colocando no lugar delas, Sim. você consegue entrar num programa e aí você aparece e já some. E foi uma seleção, assim, de meses, né? Não foi né? algo, mandei um vídeo, me inscrevi e tô lá. Foram muitas foram queens, testes. né? E eu acho assim, e eu acredito, porque é uma coisa que eu faria. Eu preparei um guarda-roupa de roupas diferenciadas, umas perucas. Investe. Você vai investir. Então eu acho que muitas meninas ali investiram e não tiveram a chance de sair no primeiro episódio. Ou do segundo ou do também, segundo, né? Então é muito Porque triste. já tiraram ali. Outra, que a gente falou de 20, eu senti muita falta de uma Lady Queen. Não vi nenhuma mulher Queen. E a gente Nem trans. Nem trans. E a gente tem, pelo menos eu conheço umas 2 queens mulheres aqui de São Paulo que cantam Sim, divinamente. nossa, sim. E eu senti falta da mulher que faz a drag e da mulher trans ou do homem trans que também brinca, exerce a arte drag, né? No próprio Cabaré da Cecília, que é um lugar que a gente se apresenta Sim. aqui em São Paulo, a gente tem inúmeros talentos de queens que são trans, que são cantores. E também achei a faixa etária, só tinha novinha ali, Só tinha, né? tirando a Leila, que já tem praticamente Um background. praticamente que ela tem de tempo de carreira e a idade de algumas ali. Sim, O resto era tudo uma faixa novinha. muito novinhas, né? Não tô criticando o programa, acho que tá muito bom, mas poderia Mas estar... sempre pode melhorar, a gente tá Exato. aqui pra isso, Exato. entendeu? Liga Estamos pra dando gente. uma consultoria de graça, HBO. Da próxima me chama pra festa. Oh! Né? Porque nem fomos convidada. E outra crítica, mais uma, gente. Porque assim, também eu penso que as queens, elas queriam usar esse programa, esse momento, pra mostrar o trabalho Se delas. divulgar, sim. E nos 2 primeiros episódios, as performances estão muito picotadas. Fizeram, já que, pelo menos o primeiro, que a gente foi dividido, as 20 meninas em grupos de 4 drags Isso, cantando 4 mesmo- vezes 5, 20, olha. Fazendo a música, tipo, as 4 de um grupo cantavam uma música, foi Bad Romance, a Mature Girl, a Finally e a da Pablo, e a Indestrutível. Então assim, e eles mixavam, né, as performances, mas eu percebia de algumas que aparecia um take E aí já cortava, às vezes eles mostravam mais a reação das outras assistindo no backstage, uma coisa né? meio The X Factor, né? Que você vai assistindo lá no auditório. Isso, tava assim. uma coisa meio documental, eu acho que talvez essa tenha sido a ideia do diretor de fotografia. E falando em fotografia também, desculpa, gente. Eita, Penélope que tá hoje. Mas fizeram uma luz ali que tá todo mundo horroroso. Não, olha, gente, vou colocar essas imagens. Olha isso. Pelo amor de Deus, produtoras desse Brasil. Acende uma luz. Ó, drag queen, gente, a gente quer isso, ó. A gente quer, não A posso... gente quer muita luz, porque maquiagem drag
foi feita pra aparecer no palco com um holofote assim, ó. Luz piscando, então a gente tem que, de alguma maneira, tem que aparecer. Então assim, gente, sombra vai mostrar todas as imperfeições, Exato. todas as feições que a gente não quer mostrar. Porém, eu achei a estrutura do palco, a estrutura da dinâmica. De milhões. Aquelas luzes, bastões que elas usam. Balé. Balé incrível. Mega produção. Esse fato de você se apresentar de frente pro júri, o que também é bom no teu público, às vezes, porque fica assim, estou fazendo pro júri. E aliás, é bem mais difícil você fazer performance para um Sem grupo público. pequeno, para um júri, Exatamente. do que para um público grande. Exatamente. É bem mais difícil. É difícil mais de empolgar, né? Você não tem de- o calor, porque às vezes o barulho do público distrai o jurado e ele entende que o que você está fazendo é muito incrível e às vezes nem é, mas aí ele compra a energia que o público tá. Porque drag, independente se ela canta, se ela dubla, se ela faz teatro, é o carisma. E o público, eu acho que é o combustível também. Exato. Então por isso que você vê algumas que não tinham tanta experiência de canto como a Sara Vika, que eu inclusive eu me surpreendi, gente, porque a Sara canta muito. Eu ia falar isso agora. Conheço uma boa parte das meninas que entraram pessoalmente e online, né? Que nem a Sara é uma pessoa que eu Já conheço fez online. várias. Desse programa não. Aí vai ver aqui. Mas eu fiquei surpreso. Eu não imaginava que a Luca Cortez cantava. E eu conheço a Luquinha há muito tempo. A Sara quando entrou. E que elegância. Nossa, a Sara né? tá uma... Ó, Inclusive, gente, aqui no meu canal tem um vídeo que a Sara me transformou. Sim, a Sara me maquiou. Primeira drag que me maquiou, então vou deixar aqui também o link pra vocês assistirem. Outra também que eu senti que tava mais nervosa ali, mas também que tem um grande talento, foi a Wes. ai, A Wes demorou pra pegar demorou ali, pra né? entrar. E ela é, nossa, maravilhosa, maravilhosa. Canta muito. É. Ela fazia, inclusive, dupla com a Greg Queen, que tá estouradaça agora também. Sim, que Elas venceu, faziam um né? armário de saia. Gente, que não conhece Armário de Saia, por favor, digita aí, porque faz parte da Elas nossa foram até no cultura aqui. Ratinho, gente, armário de No saia. Ratinho. Araci com isso. Babado. E falando agora do segundo episódio, temos a primeira polêmica. Oh, gosh. Que pegou todas de surpresa, que foi o quê? Só no segundo episódio que elas descobrem que na verdade não seria uma vencedora, mas que sim, seria um trio vencedor que assinaria contrato com a Universal Music. Não, gente, olha a cara da Dakota. Quando ela diz, a Dakota não conseguiu disfarçar. Eu amo a Dakota porque ela é 880. Então você vai ver que ela tá muito fez o catalogista, aquilo com uma raiva. Minha conterrânea maravilhosa. Inclusive, eu ouvi aí de algumas, né? Porque a gente tem contatos, né, gente? Então vamos soltar a primeira bomba aqui. É. Eu fiquei sabendo que foi bem babado quando elas descobriram isso do trio. Uma ambulância, gente. Eu descobri que foi bem babado quando elas descobriram isso, que seria um trio, porque não foi avisado, né, Não. gente? Na verdade, não foi avisado nem que seriam 20 competidoras. É. Você imagina, vai ser o quê? Uns 13, 14, o que é normal de um reality. Sim, mas tava meio que subentendido que seria uma campeã. Exatamente. E aí, tudo bem, eu acho maravilhoso, parabenizo também a HBO por dar oportunidade pra 3 drags. E assim, não vai ser assim, 100 mil dividido por 3, Não, é 100 mil 100, pra 100. cada, gata. Menina. É muito aqué, hein? Já que você enche o tanque, já foi 100 mil. É, hoje em dia compra um gás, já acabou. Mas, só que ao mesmo tempo, tudo bem, é maravilhoso isso, mas ao mesmo tempo também ouvimos falar, não sei se você ouviu, vou me comprometer Às vezes sozinha. pode ser no mesmo dia que a gente ouviu. É, que causou um rebuliço ali, que inclusive algumas queens pensaram em desistir, Sim. mas a produção, com a psicóloga lá e tudo, convenceu elas todas Teve um de argumento ficar. ali. É, porque. Mas assim, gente, eu não critico, que vamos supor. Não tô falando que foram elas que falaram isso, tá? Mas ó, nós temos muitos estilos diferentes ali dentro. Então a gente tem a Red, que é sertaneja. A gente tem a Mercedes. A Mercedes, que já vai pra uma linha mais MPB, às vezes Folk, a Naja, que alternativa. a Naja, que é emo com rock. A gente tem a Luca, que canta muita música regional do Pará. A própria Sasha, que é funk. Exato. Então, gente, como e é que a própria Dakota, que é mais musical, é mais Broadway, Então né? como é que a gente vai fazer? Ia lançar um trio de uma sertaneja com uma pagodeira com uma roqueira? Ah, eu ia nesse show, hein? Eu ia Mas como curtir é que é esse essa show. música? Esse aqui era... É, Gente, desculpa, gente, mas é. eu acho que isso acaba
diminuindo as chances de algumas queens ali. Talvez também tenha sido esse o motivo de algumas queens terem ido embora tão cedo. Isso já entra a segunda polêmica, que existe o seguinte, que todas ficaram meio também ouvidas más línguas. Ou boas. Que elas ficaram meio putinhas, porque assim, beleza, vai ser o primeiro trio pop. Então já elimina uma boa parcela das competidoras que não são do gênero pop. E já que você citou isso de primeiro trio, gente, eu vou ter que comentar essa polêmica aqui também. Vou ter que falar. Desculpa, Queen Stars, mas esse não é o primeiro trio de drags do Brasil. Quem é o primeiro trio de drags do Brasil? Trio Milano? O trio Milano... Trio Cacilda, concurso drag? Não. Trio Parada Dura. Não, porque quando saiu, antes de passar o programa, quando saiu o teaser, a chamada era Pablo falando. Sim. Vai lançar o primeiro trio drag queen totalmente made in Brasil. E aí um monte de gente me marcou falando, como assim, Penélope? Não é o primeiro trio. O primeiro trio é o trio Milano. E assim, realmente, o trio Milano foi o primeiro trio de DJs. Drag DJs. DJs performers do Brasil. Agora não é puxando o saco, não. Agora foram as primeiras drags da cena pop, dessa nova cena, quando começou esse boom, a ocuparem lugares onde que não tinha drag não ia. Em festas, principalmente festas de boyzinhos, que se acham os mais gostosos. Padrões. Porque pra quem não sabe, eu mesmo, Penélope Jean, eu comecei minha carreira em um trio drag, que era eu, Tiffany Bradshaw e Amanda Sparks. E nós começamos de brincadeira, assim, a gente já era DJ, eu tava lá, tocando. Pegou o nosso começo, né? Eu vi isso. E como na época era algo inédito, então a gente estourou muito rápido. E foi o começo de RuPaul's Drag Race, estava na 5ª indo pra 6ª temporada, não era? Tava na 3ª temporada. Na 3ª? Tava na 3ª. Então eu demorei pra assistir. Foi. Mas assim, então eu tenho muito orgulho dessa história que a gente começou aqui em São Paulo, na cena pop, porque realmente não tinham queens, né? Mas assim, nós somos o primeiro trio drags de DJs. Mas o primeiro trio drag de cantoras também não vai ser o do Queen Stars. Quem é? O primeiro trio drag de cantoras do Brasil, pelo menos contemporânea, sem contar a época lá do cabaré, das Divinas Divas e tal, sim. Foram as Bafônicas. Passada. Que, gente, fez um super sucesso na época. Que ano que era, P? 2015. As Bafônicas. Que elas tiveram Close Baby, tiveram alguns outros singles, que era formado por Ravenna Crioli, maravilhosa, Chloe Van Damme e Natasha Fierce. Então, assim, gente, eu não tô colocando a culpa na Pablo, até porque eu gravo programa de TV, eu sei como é. Sim. A gente recebe um roteiro que a gente tem que seguir. Então eu acho que sim, isso foi um erro. Sim. Por sinal, não sei se a Glória se atentou a isso, ou se ela sabia. A Glória disso. Ela fala o novo trio, né? Acho que é no segundo episódio, dela. Exatamente. Ela vira e fala o novo trio drag, né? Então ela não fala que é o primeiro, nem que é o de drag música ou drag de. Ela fala o novo trio. Eu não sei se ela sabe desse background, eu acredito que sim, porque a Glória acompanha a cena um bom tempo antes de começar a se montar. Então, eu não sei se ela se atentou nisso ou não, Mas assim, eu não conversei com as meninas, com a Ravenna, com a Natasha, com a Chloe. Mas eu acho que foi sim uma pisada na bola aí. Eu acho que faltou um pouco uma pesquisa. Libraries Open. Faltou um pouco da gente entender a cultura drag também. Porque tudo bem, elas não estão mais juntas hoje em dia, né? Nem o trio Milano tá, na verdade o trio Milano voltou. Nenhum trio tá mais junto esse dia. Mas, que a gente sabe que trio não dura muito, né, gente? Desculpa já ver. Queen Star, desculpa falar. De acordo com a sábia Lulu Callas, ela fala que todo reinado tem que ter uma rainha. Não adianta botar 2 ou 3 que vai dar briga. É verdade. Mas assim, querendo ou não, gente, é uma grande oportunidade e é 100 mil na conta, né? Exatamente. Faz igual o Ruge, canta 1, 2 anos, depois vai lá e se desmonta. Pelo amor de Deus. E desses 2 primeiros episódios, quem você achou que foram as mais injustiçadas ali? Olha, eu vou puxar a sardinha pra minha amiga Mercedes Vulcão, que eu sei que a Mercedes ela canta bem pra caramba, tem uma presença de palco incrível, que a Mercedes vem de teatro, por sinal, pré-save das músicas dela que tá lançando agora, mas eu não vejo ela como ter sido a pior do grupo dela. Não, juro, gente, não é porque eu também conheço a Mercedes. Mas eu achei que ela brilhou ali. Eu achei que ela teve um destaque. Eu achei que ela
destoou um pouco das outras duas, que estavam no mesmo ritmo, e a Mercedes estava lá no ritmo ragatanga. Isso, ela tava com muita energia. Ela podia ter se contido um pouco. Eu sei que teve comentários por fora que assim... Que não foram ao ar, né? Que não foram ao ar, que ela não entrou não porque ela não é boa, mas sim pelo fato de que não é o gênero musical que ela canta. Ela tem uma facilidade muito grande no outro, que é o que ela vem fazendo como trabalho. Ou seja, isso tem tudo a ver com o que eu falei no começo, de botar um trio com cada um num estilo. Ou então, né, quando saiu lá o anúncio, falava: estamos atrás do primeiro trio pop drag, ou uma nova cantora pop drag, gente. Não... Mas assim, eu acredito que também foi, aí não é xingando as meninas, mas ainda uma ignorância também de você não imaginar que vai ser um grupo pop. Mas é verdade. Não, isso aí eu não acho. Eu acho, porque assim, você entra pra um programa de televisão apresentado por uma cantora pop, duas cantoras pop, mas você já imagina que o programa vai buscar algo na mesma vertente. Mas você concorda que se fosse só uma, teria sim a chance de revelar aí poderia falar, uma queen mais rock, uma queen exato, sertaneja, né? E temos espaço pra isso, são músicas que a gente tem público. Exatamente. Inclusive, falando de pessoas que eu achei que foram injustiçadas, gente, a Dakota de longe, desculpem as outras, mas foi a que mais serviu entretenimento. É que a Dakota é um puro entretenimento, né? Pra quem conhece ela pessoalmente, ela é aquela persona 24 horas, tá? A Dakota tem esse jeitão debochado e fala, e ela oscila o humor do rap pro sad. E a Dakota ela sabe usar o tempo dela de tela. Toda hora que estavam gravando ela fez aquilo aproveitar. Por isso que ela aparece tanto também. Ela aparece bastante. E uma coisa que eu senti falta é o que também acredito que seja porque tem tanta drag, então não tem tempo. Mas eu não consegui me comover com a história de nenhuma, porque a gente não sabe a história. Não tinha tempo. Tirando a Ohana do Rio, que foi a única que ela teve a oportunidade no palco de falar sobre crescer na rua e se apresentar. Foi incrível. É a única que fala assim, nossa, eu quero que ela ganhe, porque afinal foi a única que a gente ouviu contar um pouco do background dela. E vou contar um segredinho aqui pra vocês. O que faz a gente se apaixonar por um ídolo é a vulnerabilidade. Como diz a própria RuPaul em todo Drag Race. Sim, a gente tem a vulnerabilidade. E eu acho que eles não mostraram muito, e quando mostraram foi muito rápido, e que nem na dinâmica daquelas caixas. Ai, sim. Que em primeiro lugar eu achei que apareceu muito cedo. Isso é uma dinâmica que deveria aparecer lá pro final. Uma 6-5. Porque assim, a gente mal conhecia elas, aí chegou uma caixa, e como eram muitas, primeiro que eles nem mostraram direito, tinha umas que só mostrava chorando, que a gente não sabe nem porque ela chorou, né? Sim. E as que mostraram foi tão rápido, sabe, que não deu tempo da gente entender, da gente se apaixonar por elas. E a gente percebe que existe muita coisa que foi gravada ou muita coisa de bastidor, porque a gente consegue perceber, principalmente vindo da Sasha, o shade em cima de algumas outras, que é impossível isso acontecer se não tiver rolado alguma interação entre elas lá no fundo. Então, cadê esses momentos? Porque esse momento vai fazer eu gostar de uma, de gostar de outra, é conhecendo elas. Não, porque assim, muitas delas, a maioria delas já se conhecia, já tinha um background. Até no primeiro episódio, qual que fala que tinha a rixa com a Sasha? Esqueci o nome dela. Mas enfim, gente, isso é coisa que a gente que tá no meio sabe. Quem tá assistindo ali pela primeira vez não sabe. Quem caiu ali nem então, entende. Pega no ar e fica tipo, oi. Exato. É uma das cenas, até comparando a RuPaul's Drag Race, o que é muito chato, mas se faz necessário, porque não, mas eu acho que até porque a própria Pablo usa o Drag Race como referência. Ela fala várias coisas, né? Até em inglês, né? Chega até a ser cansativo alguns momentos quando a gente fala assim, agora nós vamos voltar backroom, alguém vai contar uma história triste, aí todas vão vir abraçar sem encostar por causa da maquiagem, mas é um momento que a gente fala, nossa, eu não sabia que a Silk na Mega Nash tinha passado por isso pós a eliminação dela. Então são esses momentos que fazem a gente se sentir mais próximo das queens e isso tornar elas os nossos ídolos ali na frente. Eu acho que foi tão corrido, eu acho que faltava alguns respiros ali. Então talvez, ao invés de 45 minutos, se fosse 1h30, teria sido mais bem aproveitado. Porque eu não acho que ficou cansativo. Eu acho que teve uma... Em relação à dinâmica, ele é um programa dinâmico, né?
Só sinto mais falta de você ver elas igual, vamos supor, o The Voice. Que você tem depois o artista indo com o mentor e os cantores ensaiando. Eu achei que faltou muito esse lá dentro. Mas vamos supor, no próprio The Voice, que são muitos candidatos, eles dividem os candidatos por episódio. Exatamente. Né? Então, até o próprio Queen of Universe, quando tava um grupo grande, eles dividiram em 2 grupos. Então, por que não fizeram assim, né? Poderia ter feito pra aproveitar mais esse número de talentos e dar uma oportunidade pras meninas. Pois é, porque eu fico triste assim com elas que devem ter gastado, devem ter investido muito em peruca. Não, tem uma que fala que é a primeira vez que vem pra São Paulo. Então assim, imagina porque você está lidando com sonhos, né? Sim. Você está lidando com uma arte que não é valorizada no nosso país. E aí quando tem uma valorização, quando a gente espera, né? A gente cria uma expectativa ali em cima e ela é frustrada. Então eu espero que pra próxima temporada eles possam aproveitar mais esse tempo de tela que elas estão ganhando, para elas ganharem mais visibilidade, porque tempo de tela vira o quê? Engajamento. Então, e hoje a gente vive no mundo digital, então a gente precisa de engajamento. Inclusive, se você ainda não seguiu, siga todas as queens do Queen Stars, né? Ouça as músicas dela, dê stream. Engaja. Não adianta a gente ficar botando merecido nossa querida Anitta no primeiro topo lá e o seu amigo drag você não compartilhar nem nos stories um vidinho. Não precisa dar dinheiro. Quando a gente fala engajar, é compartilhar. É de graça, né? Inclusive, dar like nesse vídeo aqui agora também é de graça. Se inscrever nesse canal agora também é de graça. E ativar o sininho para as novas notificações também é de graça. Então aproveita e faça isso aqui agora. E outra coisa também, se inscrever no canal da Vera Ronzella paga. Tô brincando. Mas o OnlyFans paga. Não tem esse ainda. Bom, você me perguntou qual que eu achei que foi a mais injustiçada. Qual pra você foi a mais injustiçada? De todas, eu concordo que a Mercedes foi. A própria Sarah eu também não entendi, que eu achei que ela cantou muito bem. Aquela Fábio. Ai, a Fábio é maravilhosa. Eu achei que a Fábio também... Eu achei que as três fossem ficar. As três, exatamente. Eu achei que as três fossem ficar, porque a Fábio ela é incrível. E fora ali, eu tive o prazer de conhecer ela recentemente. Ela é maravilhosa, é jovem, ainda tem muita coisa pra viver. Lógico que é só esse primeiro nãozinho de uma porta, mas que tem aí uma carreira linda. Uma coisa que a gente tá falando também das que a gente queria que não tivesse saído, porém a Leila, meu amor... A Leila tá roubando a cena. Eu arrepiei num nível... Já conheço a Leila de fã da Leila, porque assim, se você é drag e não conhece o trabalho dela, acho que você tá fazendo errado o caminho. Não, de longe a Leila é a mais preparada ali, a que mais tem tempo de carreira, a que mais tem tempo de presença de palco. E a voz, e eu conheço muito pouco o trabalho musical da Leila. Eu também, porque a gente conhece a Leila porque ela faz show aqui na Blue Space, ela é performer. Na Blue agora, cantando. Mas cantando ela nunca mostrou muita voz, e ela, né? Nossa, e nesse Indestrutível ela deu... Nossa, foi... E aquela cauda a cauda de arco-íris dela. Não foi Indestrutível não. Luz. Foi... Ano passado eu morri. É mas verdade. Esse ano eu não morro. Olha pra segunda temporada. Me chama Queen Star. Mentira, gente. E posso falar outra opinião polêmica aqui também? A gente veio pra isso. Gente, eu amo o Flávio Verne. Acompanho ele desde a época que ele fazia Balé pra Aretusa. Acho o trabalho dele sensacional. Mas eu não entendi muito bem por que colocaram ele pra fazer aquela linha meio apresentador também lá no Rock and Roll. Bastidores, né? Uma coisa desmontado. Porque assim, gente, eu amo o Flávio, eu acho que ele tem que estar nesse programa, até porque ele trabalha com a Pablo e com a Luísa, né? Ele é maravilhoso. Mas eu esperava que a Pablo fosse aparecer desmontada pra ter esse tete-a-tete com as criar queens. Essa conexão com as meninas, né? Exatamente. Eu também não entendi. Porque assim, não que ele é ruim, ele é bom. Não, ele é maravilhoso. Mas eu acho assim, poderia então ser a própria Luísa, já que no palco ela não tá sendo tão grande quanto a Pablo. Ela poderia ser a apresentadora que vai lá entender o que as queens estão passando nos bastidores. Mas eu não acho que seria legal a Pablo, que é a única realmente drag ali. Eu seria. Ou então convidasse alguma outra drag que não fosse cantora pra fazer essa parte de apresentadora. Fazer a Lily Hair da academia de drags ali, lá cobrir as meninas dos bastidores. Porque eu acho que o momento de backstage é um momento que a gente precisa de uma voz maior, digamos assim,
que tenha conhecimento de causa. Que venha te dar uma palavra que pra gente talvez não faça sentido, mas na hora dá um direcionamento pras meninas muito importante. E é por isso que o Drag Race funciona tão legal, é por isso que o próprio programa da Glória com a Nasce uma Rainha também tinha isso. Sim. Então eu acho que não sei, talvez por ter sido influenciado por esses outros realities, eu fiquei esperando a Pablo aparecer desmontada. Um momento mais humano, e né? também mostrar uma vulnerabilidade da Pablo. Exato. E dela com as meninas e dela... Porque ela, mais do que ninguém de todo mundo ali, sabe que as meninas estão passando por essa primeira oportunidade. Até porque, querendo ou não, ali no palco, a Pablo tá distante delas. Ela não tem essa... ela precisa estar, ela é apresentadora, Sim. né? Então ela precisa ter esse local de... Eu estou apresentando. Mas eu acho que também precisa ter esse momento mais, que seria mais ali, próximo. Né? Mas em contrapartida, adorei que colocaram a Michelle X. Gente, Maravilhosa que rainha. sonho, Eu acho que que sonho. uma das maiores estilistas desse país, que é a estilista da Xuxa, da Anitta, da Ivete Sangalo, uma mulher trans fabulosa, que tá lá fazendo a parte do visagismo, achei incrível. Nossa, ela tem um papel muito importante na história, na nossa história, a drag principalmente também. Então, Ela que veio de concurso de beleza, foi Miss Brasil Gay do ano 2000. Nossa. E além dela, a gente também teve quem? A Blussy, que é Sim, preparadora vocal, inclusive já trabalhei com ela no Canta Comigo. Olha, Blussy maravilhosa! E no primeiro episódio dela foi o segundo, ela me entra com um blazerzinho e um saltão. Ela é muito tá fina. Maravilhosa. Também teve o Bruno Barbosa pra fazer a coreô, que inclusive incrível. dança com a Pablo, é um gostoso, né? Aí abafa. Eu ia ser eliminada por outros motivos do programa. Ia ser pega nos bastidores. E também tivemos os jurados convidados, né? Sim. Como Glória Groove, Maravilhosa. Aretusa, ela, no inclusive mesmo acho- episódio. foi a primeira performance live de Joga Bunda. É Acho que verdade, foi, eu né? nunca vi elas ao vivo. Sim, também tivemos Cleo, Nossa, incrível, maravilhosa. que tava com um look, gente, que olha, Ela tá arrasando ultimamente. de né? se rasgar. Que look belíssimo. Maravilhosa. Carol Conká, Mamacita, que a gente Mamacita. ama. Foi lá pra tombar. Pra tombar e tombou. E tombou. Maravilhosa. Então tô gostando, mas também trago mais uma fofoca Eita, agora cacete. disso de bastidores. Por Será que eu quê? sei? Será que você sabe dessa? Porque tivemos, cada episódio a gente tem um grupo ou algum convidado especial. E eu fiquei sabendo que eles chegaram a convidar algumas queens muito famosas aqui do Brasil que recusaram a participação porque não tinha cachê. Você ficou sabendo disso? Eu não. E, gente, não tô falando de mim, não, tá? Nem sequer fui convidado, até porque nem sou cantora, sou artista, tá? Ah, então era uma drag que canta. Pior que não. E agora, hein? Mas qual a sua opinião sobre isso? Você iria sem cachê? Se pelo menos tivesse o Uber, me eu entendo que esses programas de TV não tem cachê, a gente entende isso. Porém, você tá fazendo uma pessoa se montar. Drag é um caso à parte. Exatamente, porque a pessoa ela vai ter que tirar ali no mínimo umas 3 horas antes do trabalho. No mínimo. Sem contar a diária toda. Exato, sem contar a diária e depois mais uma hora e meia pra se desmontar, porque por incrível que pareça, se desmontar não é algo muito rápido. Então, assim, por esse motivo, talvez eu iria falar assim, nossa, mas não rola nenhuma ajuda de custo. Pois é, então eu descobri que não foi só uma não, viu? Teve mais de uma queen que recusou o convite de participar por não ter ajuda de cachê. Não julgo, tá, gente? É, Enfim. eu acho que cada um também sabe onde está no seu patamar da carreira. Com certeza. no seu mercado de trabalho. É verdade. Existem situações e situações. Bom, então agora vamos aos momentos finais aqui desse vídeo. Quero saber pra quem você tá torcendo. Bom, é óbvio que é a Leila. Eu sou apaixonada, eu já era muito fã da Leila antes do programa e depois que ela vem mostrando esses 3 primeiros episódios, um talento incrível. Não imaginava aquele menininho, o Diego canta bem pra caramba. Que também participou do Canta Comigo. Eu já julguei o Diego. Vou deixar o vídeo aqui do Diego cantando, gente. Eu não sabia nem que ele era drag, porque eu seguia ele no TikTok e achei que ele só fazia essas montações pra gravar vídeo. Mas ele tem uma carreira, parabéns, então ele tá também saindo muito bem. Mas a minha torcida, não sei quem são as 3, mas a minha torcida é pra Leila. Não, mas pudesse escolher 3. Ai, senhor amado. Eu escolheria a Leila, o Diego, porque ele tem
Ele vai pra um. O timbre de voz dele, não entendo muito de música, mas é bem o oposto do que a gente tá vendo. E eu gostaria muito de tentar, sei lá, uma prova de trazer de volta a Mercedes Vulcão. Aí Arrasou. seria meu top 3. Olha, pra eu não... Ai, gente, complicado fazer isso, né? Escolher 3. Gente, olha... Até a Dakota, vai 4 então. Tira acho- a Mercedes, bota a Dakota. Mercedes já saiu É a mesmo, cota. Bota a Dakota. Eu vou falar só em questão de voz, de potência vocal. Tirando performance, tirando produção, se eu pudesse escolher 3 vozes que eu gostaria de ouvir ali juntas, eu acho que elas também devem fazer ainda uma performance juntas, seria a Leila, com certeza, o Diego e a Wes. Tá. Falando de voz, gente, pelo amor de Deus, eu acho que todas são maravilhosas, todas Sim. merecem ali o seu momento, inclusive que vençam as melhores e as mais merecedoras, mas em questão de voz, as que mais me agradam, pra formar um trio, seria a Wes, Leila e Diego. Arrasou, eu também gosto. E você, comenta aí embaixo quem você E você, quer. qual o seu top 3 do Queen Stars? Comente aqui embaixo. Também, se puder, fala o que você tá achando, se você concordou com a gente, se você discordou. Mas lembre que opinião, cada um tem a sua. É igual Também aquilo quero. lá, né, gente? Todo A mundo- opinião é igual isso aqui. Se quiser cancelar, a gente cancela, mas ó, a gente tem lugar de fala. Que a gente é drag queen, entendeu? Ela só a Penélope. E outra, it's not personal, It's drag. drag. Ou Eu não sei fazer. se gostou do vídeo, já aproveita, se inscreve. Se não curtiu ainda, dá aquele joinha bem bacana. Vera, muito obrigado mais uma meu vez amor. por esse Amo, featuring. pode me chamar, viu, pai? Manda mais mensagem pra eu voltar. Vou deixar o arroba da Vera aqui embaixo pra vocês também seguirem essa queen aqui, entendeu? Acho que tá no truque. Gente, muito obrigado a você que assistiu até aqui. Um beijinho, um bom dia. Bom dia! E até o próximo vídeo. Fala, E aí, putanhada?